A festa em honra do Senhor Santo Cristo da Caldeira, a 5 de setembro, será celebrada uma vez mais na Fajã da Caldeira do Santo Cristo, freguesia da Ribeira Seca, no concelho da Calheta, em São Jorge. A missa campal na praça contígua ao santuário será o ponto alto da festa, não se realizando, para já, a tradicional procissão devido à pandemia que atravessamos. No entanto, mantém-se o sermão da praça. No dia 30 de agosto começou uma semana preparatória com a celebração do Sacramento da Reconciliação e da missa com pregação. Habitualmente as celebrações são asseguradas pelo reitor, Padre Manuel António dos Santos, e também pelo Padre Dinis Silveira, pároco do Topo e de Santo Antão. A lenda que deu origem ao culto conta que um pastor deixou o seu gado a pastar, descendo a uma lagoa, onde apanhou lapas e amêijoas. Ao parar para descansar, contemplou um objeto na água a flutuar e viu que era uma imagem em madeira do Senhor Santo Cristo. Surpreendido com o achado, pegou na imagem, molhada e inchada de estar na água, e levou-a para a terra seca. Ao fim do dia, quando voltou para casa fora da Fajã, levou a imagem e colocou-a em lugar de destaque numa das melhores salas da sua casa. No outro dia de manhã, a imagem tinha desaparecido. Depois de procurarem por toda a casa e de já terem dado as buscas por terminadas, ela foi de novo encontrada dias depois, na mesma Fajã e local onde tinha sido encontrado da primeira vez. Foi levado várias vezes para o povoado fora da rocha e durante a noite a imagem voltava sempre a desaparecer até que alguém disse: "O Senhor Santo Cristo quer estar lá embaixo, na Fajã, à beira da caldeira, pois que assim seja." A lenda da caldeira do Santo Cristo é uma tradição na ilha de São Jorge e relaciona-se com as crenças populares numa terra onde a luta do homem com a natureza foi e é constante e onde por séculos as necessidades básicas do dia a dia foram sempre prementes. Este foi um arrazoado grande para começarmos a nossa conversa. Obrigada, José Maria Ávila, por ter aceitado o convite. É um devoto do Senhor Santo Cristo da Caldeira, mas nem sempre vai à festa, preferindo visitá-lo fora do tempo das grandes multidões. Quer-nos explicar porquê? Gosta mais dele quando está sozinho na sua intimidade? Olá, boa tarde, Carmo. Obrigado pelo convite também. Sim, eu gosto mais da intimidade, sim. Eu já fui muita vez àquela festa quando era mais jovem e na altura também por outros motivos, por motivo mesmo da própria festa em si e de tudo o que a rodeava. E depois na altura comecei com a vida é outra, não é? A gente trabalha e nem sempre temos hipótese de disponibilidade para ir e afastei-me mais um bocadinho desses dias da festa, que é outro incentivo a outras coisas que eu próprio não tenho tempo, não é? E então prefiro ir eu quando posso e quando vou, muitas vezes mesmo, até lá e ter aquela conversa que a gente costuma ter com o Senhor Santo Cristo, com todas as pessoas que têm a devoção por ele fazem, mais de modo particular. E tenho feito bastantes vezes, por exemplo, no ano passado até fui lá por cerca de 23 vezes, durante o ano todo. Este ano já vou em 12 e tinha pronto, até metade da minha família nem sabe, eu tinha uma promessa que fiz, na altura por motivos por causa do meu pai na altura, que era ir lá uma vez por mês enquanto o meu pai fosse vivo. E agradecer ao Senhor Santo Cristo em vez de pedir, agradecer. E pronto, neste momento o meu pai já faleceu o mês passado e eu continuo a ir e vou continuar a ir enquanto puder, porque também é bom para mim e também sinto-me bem lá. E além de adorar a caldeira de Santo Cristo, gosto imenso daquele bocadinho ali. O que é que este culto tem de especial? O José agora dizia: "Eu vou lá como tantos outros vão lá", já se sabe, com aquela conversa. Que conversa é essa? Que não lhe vou pedir que cometa em confidências, obviamente, mas que conversa é essa? Como é que se estabelece esse encontro? Porque me parece que é uma questão muito de encontro entre o José e o Senhor Santo Cristo, representado ali naquela imagem concreta do Santo Cristo da Caldeira. Das pessoas que eu conheço e que são assim mais próximas, que costumam ir lá, que encontro várias vezes até pelo próprio caminho, e pessoas que me contam das suas experiências, dizem que sentem um bem-estar interior ao poder ter essa conversa, ou seja, conversa, ao fim e ao cabo agradecem, rezam, não é? É o que a gente faz, e fazem pedidos também normalmente, e
cria-se ali um ambiente que eu próprio nem sei explicar. Parece uma coisa que estamos a falar, mas que estamos a ter uma resposta. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo no mês de junho, que por acaso, pronto, para quem costuma lá ir, se calhar vai achar normal, para quem não costuma ir, se calhar vai dizer, uau, isto é muito estranho. Mas no mês de junho eu fui lá e quando olhei para a cara do Santo Cristo, ele pareceu muito triste, mesmo muito triste. E aquilo deu-me deu-me uma sensação muito, muito estranha por dentro, sabe? E pronto, saí de lá com fé na mesma, mas já sabia que algo ia acontecer. Hum, E isso foi muito potente. sim. Mas pronto, isto para dizer também que as pessoas que lá vão sabem o que vão e vão muitas vezes apenas só para agradecer. E pronto, as pessoas que se calhar não têm tanto essa envolvência, que gostam mais da caldeira em si, de ir lá fazer uma visita e rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma coisa assim mais pessoal, e, e vão embora. E eu costumo ir lá e passo um bocadinho lá, e eu acho que eu passo o tempo que eu acho que tenho que passar só. Uhum. E pronto, depois há pessoas que dizem, há outras imagens de Santo Cristo em São Jorge, há uma na Feijão das Almas, que é aqui na minha freguesia, e, e depois dizem, porque ir à Caldeira, que é uma imagem que está longe, e depois o que eu acho é que o próprio caminhar para a Caldeira já é de si uma peregrinação, ou seja, O José vai a pé. sim, sempre. Já tive imensas ofertas de pessoas que passam de moto e me dizem, Salta, vamos, e disse, não, eu vou a pé. E eu até uso muita desculpa que isso faz bem, ou seja, faz bem ao próprio corpo. Exato, E é faz bem à verdade, alma e ao corpo, faz bem ao corpo e à alma, sim. também faz, mas essencialmente é um descanso. Eu trabalho com o público, que eu trabalho para uma empresa de transportes marítimos e durante o verão é o nosso período alto, ou seja, na altura que somos mais bombardeados com pessoas e com movimento e com muita confusão e muitos problemas. E para mim, ir lá é um escape completo, ou seja, uma pessoa é como se fosse para outro sítio, em vez de estar a dormir, vai até lá e faz uma caminhada que é muito boa. E por isso eu prefiro, nem só por isso, mas prefiro ir lá ter com o Santo Cristo e fazer aquela caminhada. O José vai sozinho, ou já tem ido acompanhado? Eu tenho duas fãs comigo, que é as minhas filhas, que sempre que eu vou, e se eu não vou, elas ficam chateadas. Se não lhes digo que vou. Elas gostam muito de ir, e elas agora também gostam, já apanharam aquele gosto pela caldeira. E são meninas que vão comigo, elas têm 11 anos, as duas são gêmeas, e vão comigo até à igreja sempre. E pronto, como têm 11 anos, é outro pensar, não é? Mas elas rezam sempre o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, e fazem lá o seu desejo, e depois vão brincar. Ou seja, vão para a beira da lagoa, e vão passear pela caldeira. Uhum. Este E além movimento disso, tem mais umas amigas delas que também às vezes gostam de ir, e juntamos todos e vamos. já começa a ser uma peregrinação em família. Um bocadinho, sim. Este movimento de muita gente numa altura tão específica e quase ninguém no dia a dia, é um pouco o que se passa também com a igreja em geral, não é? Na altura da festa há sempre muita gente, seja Exato. a festa do Senhor Santo Cristo da Caldeira, seja as festas dos padroeiros, mas depois sobra pouco, ou melhor, sobram poucas peregrinações, como aquela que o José acabou de aqui elencar, que faz quase mensalmente e religiosamente, e às vezes até disse-me que o ano passado tinha ido mais de 23 vezes, portanto significa que foi mais do que uma vez por mês. Exato. Em seu entender, este desfazamento entre o momento da festa e o depois, deve-se a quê? O José é um homem de igreja, portanto é um homem com fé, é um homem que está atento a estes movimentos. Isto deve-se a quê? O que é que está a faltar à nossa igreja, a nós, cristãos, para sermos testemunho e mobilizarmos as pessoas e mobilizarmos outros e contagiarmos outros com a nossa fé? É assim, a festa em si é um momento de lembrança. As pessoas já sabem que a festa existe. Há pessoas que têm promessas mesmo para aquela festa, que levam animais, que levam outras coisas para oferecer ao seu Santo Cristo.
que fazem daquele dia o dia como se fosse para o ano todo, ou seja, naquele dia vão lá aquele dia marcado. Depois há os outros que vão quando podem, que gostam de ir. Há aqueles que vão porque há uma missa no terceiro fim de semana de cada mês, todo o mês, há lá uma missa rezada. O Sr. Padre Tadinís costuma ir, o Sr. Padre Faria, o Sr. Padre Manuel António, que também costuma ir, ia quase sempre a pé. E nessas alturas há muita gente que ainda vai. Eu fui a algumas que conseguia ir este ano e fiquei muito admirado com o número de pessoas que lá estava. Até houve uma vez que eu achei que tinha quase tantas pessoas como o dia da festa, para ter uma ideia. É claro que depois, em geral, à volta daquilo tudo, há sempre muito mais pessoas que vão lá para dentro, neste fim de semana agora da festa. Porque é um fim de semana lembrado e tudo. Em relação a cativar as pessoas, eu acho que esta pandemia, infelizmente, em vez de fazer o que nós pensávamos que era fechou-nos e quando abrir vamos voltar todos com força, eu acho que ficou um bocadinho aquém disso, porque eu acho que ao abrir, as pessoas como estiveram fechadas já não conseguem, já não vão, não têm vontade, não têm paciência, estão habituadas a ficar, ou seja, ficou um bocado mais complicado a partir de agora conseguir começar a cativar as pessoas novamente para aquilo que era que a gente tinha antes. Eu espero que seja uma fase e que as pessoas que voltem, e falo por mim também, mas não sei, esta pandemia mexeu com muita coisa, infelizmente não só pela doença, mas pelo comodismo também. Uhum. Tem esperança, porque é um homem de fé com certeza, tem esperança que esta pandemia nos torne melhores? Eu gostava que sim, eu e todos gostávamos que sim, mas em algumas coisas acredito que vá nos fazer melhores e que vá nos ter uma outra visão sobre as coisas. Noutros sentidos, que é o sentido das pessoas se juntarem ou seja, de participarem nas atividades e tudo, nesse aspecto eu acho que vai piorar qualquer coisa. E não sei se as pessoas vão estar tão predispostas a participar como estavam antes. Algumas que dão a desculpa de haver esse perigo e outras porque simplesmente acostumaram-se a estar em casa e agora estão bem em casa, não têm vontade de fazer alguma coisa pela comunidade ou pela igreja, ou seja, por tudo. Uhum. Ou seja, esta pandemia no fundo vai pôr a nu uma questão que nós já tínhamos também um bocadinho a percepção, que era, já havia problemas nomeadamente na participação. São Jorge é uma ilha muito envelhecida, não é das que tem uma prática religiosa dominical mais elevada, bem pelo contrário. Os sinais dos tempos chegaram mais cedo a esta ilha por via da sua desertificação, ou seja, o facto dos jovens saírem muito cedo da ilha não ter depois as condições para os receber de volta, faz com que efetivamente quem está na ilha também se desinteresse por esta vivência comunitária a que a igreja convida? Sim, eu acho que aqui acontece, não somos muitos, né? Tem acontecido isso, tem-se notado isso. Por acaso costumo falar assim mais com o Sr. Padre Diniz, porque participo em muitas das festas que ele faz lá animo as festas que ele faz lá na sua paróquia, mas com os nossos padres aqui também, o Sr. Padre Alexandre, que é o padre aqui da nossa freguesia, ele tem sentido que as pessoas afastaram-se naquela altura que foi obrigatória fechar, mas para regressar, estão a regressar muito menos. Regressam aqueles que se calhar têm que regressar, que são os meninos da catequese, e depois também não há muitos mais, porque, como está a dizer, estamos um bocado desertificados. E regressam aqueles que vêm com os pais que ainda têm ou seja, os pais têm aquela autoridade, mas não se vê muita gente, não. E não sei até que ponto é que isto vai conseguir melhorar alguma coisa. Uhum. Eu devo confessar, não gosto muito de falar na primeira pessoa, mas devo confessar que São Jorge é uma das minhas duas ilhas de eleição. Não vou dizer qual é a outra porque não interessa, mas é uma das minhas duas ilhas de eleição. Sinto muito bem em São Jorge, gosto muito de São Jorge, porque eu costumo dizer até, às vezes aqui no continente, costumo dizer que em São Jorge nós temos verdadeiramente a noção do arquipélago, porque como avistamos visualmente o Faial, o Pico, a Terceira, a Graciosa, portanto sentimos-nos em conjunto, em comunidade, não nos sentimos tão isolados como as outras ilhas que estão só a ver-se a si próprios, no fundo, e portanto há esta noção de arquipélago e daqui pode surgir de facto uma noção diferente também de igreja. Esta quarta-feira celebrou-se o Dia da Oração pela Criação.
uma data instituída pelo Papa Francisco. O que é que podemos fazer para que os Açores sejam um exemplo da boa administração da natureza, como sugere o Papa Francisco, por exemplo, na encíclica Laudato Si? Faço-lhe esta pergunta porque já me disse que trabalha com transportes marítimos, o mar também é a sua autoestrada, para qualquer ilhéu, naturalmente, não é o fim, é o começo de uma nova caminhada. O que eu lhe pergunto é, como é que nós podemos nos Açores e a partir dos Açores ter uma mensagem, não diria verde, mas uma mensagem ecologista que tenha uma dimensão que não se situa só no ambiente, mas também do ponto de vista humanista, do ponto de vista da sociedade? Sabe que cá nos Açores nós temos em maio a altura forte, ou seja, das nossas celebrações, que é o seu Espírito Santo. Portanto, sim. E isso já se tornou um bocado cultura, mas também turismo, porque há muita gente que gosta e quer ver como é que as coisas são feitas cá. Essa é uma das mensagens que nós podemos tentar passar, ou seja, usando entre aspas, não é? As nossas celebrações, fazer com que as pessoas também vejam o quanto nós respeitamos este símbolo e o quanto nós o homenageamos e dessa forma verem, ou seja, nós não andamos aqui por andar, andamos aqui por alguma coisa, percebe? Da parte verde, eu acho que os Açores, graças a Deus, ainda está naquela fase que a gente tem tudo para conseguir não destruir isto. E é isso a mensagem que se calhar temos que passar, é que nunca é tarde se calhar para tentar recuperar alguma coisa. O próprio continente ou seja, não é uma Nova Iorque, não é um Hong Kong, é uma zona bem verde, é um país verde, nós somos um país verde e conseguimos recuperar bem, ou seja, não deixar perder o que temos. É preciso mudar mentalidades, sim, é claro que sim, aqui também temos que mudar mentalidades, recebemos muito turismo, muito de fora, e pessoas que vêm com outras ideias e que talvez se calhar alguns nem respeitam muito, outros de cá a gente diz que são piores que os de fora. Isso funciona assim para tudo. Por isso o que eu acho é que, usando a nossa religião, no caso, como estávamos a falar aqui do Senhor do Espírito Santo, e usando tudo que é de bom que a gente temos, que é a natureza, conciliando as duas coisas, respeitando a natureza como respeitamos o Senhor Espírito Santo, temos tudo para ter sucesso. Uma última pergunta, disse-me que tinha 2 filhas gêmeas, sente que está a ser um bom administrador dessa casa comum, que é a Ilha de São Jorge e o seu espaço, para deixar um bom legado às suas filhas? É assim, elas gostam muito de viajar, mas gostam muito desta ilha. Ainda são novinhas para se tentar perceber o que é que vão querer da sua vida, embora elas já digam, quero isto e quero aquilo, mas depois para onde já mudam de opinião, afinal já quero isto e não quero aquilo. É claro que nós tentamos incitar que aqui é seguro, aqui vive-se bem, e ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, temos tudo. Ou seja, a partir daqui a tentar incentivar a que elas tenham as suas ideias e que possam fomentá-las em São Jorge, não é? Embora nós sabemos que chega a um ponto que elas têm universidade, vão ter que sair, como todos. E o problema aqui está, é que alguns que saem e depois conseguem ver outro modo de vida, outras opções que não têm cá e não regressam. Alguns têm mesmo aquela vontade de regressar e regressam para tentar fazer aqui o que vão tentar fazer lá fora. E nessa parte o turismo está-nos a ajudar um bocado, se bem que é preciso ter algum cuidado com o turismo para isto não passar do limite. A parte do turismo, mas sem ser o turismo, a agricultura, na parte dos nossos queijos e tudo, temos muito por onde pegar. É preciso que se criem as situações e que se criem as opções para quem está a crescer, possa ver, olha, afinal não tem futuro aqui, eu vou ficar aqui. Ao mesmo que saia, quero voltar para aqui. A nível espiritual, elas comigo e com a mãe e com a família toda, a avó, e as 2 avós até estão bem encaminhadas, graças a Deus. E pronto, acho que se daqui para a frente a deixar seguir as coisas e ver que rumo é que isto vai tomar,
e que venham dias melhores, sobretudo, porque estes dias têm sido muito negros aqui em todo o lado. E que haja uma esperança maior, também é um dos agradecimentos que se faz quando se vai à Caldeira. Muito obrigada pela sua disponibilidade, José Maria Ávila, na primeira pessoa, a partir de São Jorge, um devoto do Senhor Santo Cristo da Caldeira, que nos deixou aqui também uma lição sobre a ecologia integral no concreto, a partir desta ilha magnífica do arquipélago dos Açores, da Diocese de Angra. Nós voltamos para a semana.